Olá, amiguinhos! Mais um vídeo nosso, né? E a nossa história de hoje também pergunta: do que você tem medo? Tem gente aí que é medroso ou só tem gente corajoso, forte e determinado? Ou tem gente que fica, ai, que medo disso, que medo daquilo, ai, socorro, se esconde atrás da mamãe e tenta fugir porque sente medo. Olha só, essa música é maravilhosa, ela se chama Bom Segredo, olha, diz assim: aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo. Olha lá, tem gente que tem medo de fantasma, de morcego, de coisas que não existem, bobeira, né? Aí, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo mesmo no meio do perigo. A Bíblia diz que Jesus está com a gente. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Então, sempre quando a gente tiver medo, lembrar de Jesus. Vamos lá então? Vamos cantar juntos? Bem bonito, vou cantar uma vez, depois vocês cantam comigo, tá bom? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Que música facinho, né? Muito fácil. Vamos cantar junto então, todo mundo? Prontos aí no 3? 1, 2, 3. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Então isso é verdade mesmo. Tem um versículo maravilhoso da palavra de Deus que diz que Ele está com a gente, mesmo quando a gente pensa que está sozinho. Deus está conosco o tempo todo. Esse versículo está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5, o finalzinho do versículo. Escutem com atenção, diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que maravilha! Deus diz que não vai deixar a gente de jeito nenhum e que nunca, não importa o que acontecer, Ele vai estar ao nosso lado. Vou ler de novo então, presta atenção, tá bom? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então você não precisa ter medo de nada, porque Deus está ali juntinho, cuidando de você, tá bom? Então a nossa história de hoje chama Do que você tem medo? Então, você tem medo de muitas coisas? Vamos pensar aí. Será que você tem medo do escuro? Ou conhece alguém que morre de medo do escuro, que quando tem que dormir a mamãe apaga a luz, vai lá até assim, enfia a cabeça embaixo da coberta e fica escondidinho? Você conhece alguém assim? Será que Jesus está comigo e com você quando está tudo escuro? Sim ou não? Sim, Jesus está com a gente quando está escuro também. Tem gente, sabe do que tem medo? De fogo. Tem gente que morre de medo de que aconteça um incêndio, de que queime as casas e um monte de coisas. Tem gente que tem muito medo de fogo. E às vezes até gente adulta, sabia? Que não tem coragem de riscar um fósforo. E aí, você tem medo de fogo? Conhece alguém que tenha medo do fogo? E Jesus, Ele nos protege também do fogo? Sim ou não? Protege sim. E tem gente que tem medo, sabe do quê? De água. Tem gente que tem medo de ir na praia, de nadar, acha que vai morrer afogado. Tem muita gente que tem medo disso. Tem gente que vai na praia e fica só na areia, não entra na água de jeito nenhum, de tanto medo que tem.
a gente esteja na água, Deus está com a gente até debaixo d'água? Tá sim, né? Deus está com a gente o tempo todo. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então Deus está sempre com a gente. Jesus está sempre cuidando de nós. E tem gente que tem medo, sabe do quê? De um dia perder a sua casa, né? Quando chove muito forte, tem criança que fica morrendo de medo dos trovões, dos raios, achando que de repente vai acontecer algum mal com a sua casa, com a sua família. Mas Deus cuida da gente quando está chovendo? Sim ou não? Ele cuida da nossa família e da nossa casa? Cuida sim. E ainda que às vezes possa acontecer alguma coisa ruim, Deus nos ama e vai nos dar tudo o que nós precisarmos. Tem gente também que tem medo, sabe do quê? De andar sozinho. Às vezes não vai nem na vizinha levar um recado pra mamãe de tão medroso que é. Tem gente que fica só lá grudado na mãe, assim, que a mãe não consegue nem se mexer. Já viu criança que fica grudada na perna da mamãe? Às vezes nem brinca com nenhum amigo de tanto que fica agarradinho na mamãe. Não precisamos ter tanto medo assim. Deus está no nosso lado. A Bíblia diz que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E tem um salmo da Bíblia maravilhoso, que é o Salmo 139. Ele fala assim, que ainda que a gente fosse lá na profundeza do mar, Deus estaria vendo a gente. Ainda que a gente se escondesse num buraco mais fundo, mais escuro, Deus ainda estaria com a gente. Ainda que a gente pegasse e fosse para o deserto mais distante, Deus ia estar do nosso lado. Então, Deus conhece o nosso coração, a nossa mente, Ele sabe todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades. E você precisa crer nisso. Crer o quê? Que Deus vai te dar paz, que Ele vai estar com você. Você não precisa ter medo de nada, porque Jesus está do seu lado, Deus está cuidando da sua vida. Todos aqueles que seguem a Jesus são preciosos para Deus e Ele ama cada um deles com amor eterno, imenso, né? Então, faça uma coisa hoje, pegue junto com a mamãe vários versículos da Bíblia que falam do cuidado e do amor de Deus e anote num caderninho, no bloquinho. Escreva, por exemplo, o versículo de hoje, vamos falar: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Então, pegue esse versículo da Bíblia, escreva aí num caderninho, põe perto da sua cama para você estar lendo várias vezes por dia. Tem outros versículos também, né? Ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um versículo de Josué também, né? Tem muitos versículos que falam sobre o amor, o cuidado e a proteção de Deus e fala pra gente ser corajoso, não ter medo de nada, né? Então vamos cantar mais uma vez a nossa música para acabar? Prontinhos aí? No 3, hein? 1, 2, 3. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que Jesus me diz. Então, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Não precisa ter medo, confie em Jesus, porque Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, Deus está sempre com você, cuidando da sua vida e da sua família. Um grande abraço e faz aí um caderninho, escreve versículos que falem do amor, do cuidado de Deus pela sua vida, tá bom? Beijo, fica com Deus, um grande abraço.